Você ficará grávida pelo Espírito Santo, e o ente que há de nascer de ti será chamado Jesus. Assim disse o anjo a Maria. É curioso saber que quem determinou o nome de Jesus foi o anjo. É mais curioso ainda saber que o nome de Jesus é um nome absolutamente comum, especialmente naquela época. Era absolutamente comum. Era como Joaquim em Portugal, John nos Estados Unidos. O historiador Flávio Joséfo calcula que por cima havia pelo menos 30 homens só em Jerusalém com o nome de Jesus no mesmo tempo em que Jesus nasceu. Jesus, na verdade, é o mesmo nome de Josué. A razão do anjo ter escolhido esse nome é porque Jesus, Yeshua ou Josué, significa o Senhor salva. Assim, o nome de Jesus, assim como o nome de Deus, ele serve não como uma mera identificação, como no seu nome, como no meu nome. No caso de Deus, no caso de Jesus, o nome para ele significa a demonstração, a revelação do seu caráter, a revelação do que eles querem fazer para o homem. Deus, por ser o único ser autoexistente, Deus, por ser o único ser sempre existente, não precisa de um nome. Quando Moisés chega para ele e diz: me diga qual é o seu nome, porque Faraó vai perguntar quem é o Deus que me enviou. E ele sabia muito bem que chegando no Egito havia centenas de deuses, cada um com o seu nome. Ele tinha que identificar para Faraó qual Deus era este que veio salvar Israel. E a resposta de Deus é: diga simplesmente que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou, foi a resposta de Deus a Moisés. Jesus, quando certa vez mais tarde foi questionado pelos fariseus, pelos líderes religiosos, sobre quem era ele de fato, se ele era o Messias, se ele era só mais um rabino, se ele era só mais um profeta, entre tantos, a resposta de Jesus foi a seguinte: antes de Abraão existir, eu sou. Em qualquer idioma, se você pegar esta frase de Jesus, essa declaração de Jesus, você vai dizer: Jesus tinha que estudar um pouco mais o português, ou tinha que estudar melhor o espanhol, ou tinha que estudar mais o inglês, porque esta não é a frase correta. Em qualquer idioma, a maneira certa de falar era: antes de Abraão existir, eu era, não eu sou, ou eu fui. I was, mas não eu sou. A razão por que Jesus usa esta exata expressão é porque Jesus sabe que este é o nome que Deus revelou para Moisés. E os judeus entenderam isso imediatamente. A Bíblia diz que quando ele disse: antes de Abraão existir, eu sou, o versículo seguinte diz: e então pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E Jesus disse: pelo que vocês querem me apedrejar? E eles disseram: porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Como ele estava se fazendo igual a Deus? Porque ele estava usando o mesmo nome de Deus do Velho Testamento: eu sou. O anjo mandou dar este nome para Jesus. Ele disse para Maria: tem que ser esse nome, deve ser esse nome, porque é preciso entender sua missão. Jesus hoje provavelmente é mais admirado do que nunca em toda a história. Jesus virou cultura pop. Jesus é admirado mesmo dentro do islamismo como um grande profeta. Ele é admirado mesmo dentro do movimento Nova Era, New Age,
como um dos grandes avatares. Ele é admirado mesmo nas seitas afro-brasileiras, nas seitas de bruxaria. Ele é Oxalá. Porque eles entendem que Jesus não é qualquer personalidade na história, ele é o homem que rachou a história no meio, ele conseguiu dividir a história no meio. Aquele homem, filho supostamente de um carpinteiro, morador de uma favela, Nazaré, conseguiu o que nenhum imperador conseguiu. Ele conseguiu o que nenhum rei conseguiu, o que nenhum filósofo, nenhum sábio conseguiu. É verdade que a história dos reis, os anos eram contados a partir do rei. A Bíblia diz, no ano em que o rei Uzias morreu, e a Bíblia assim usa também as datas dos reis para determinar os anos. Mas quando o rei morria, acabava. Aquele rei só tinha poder de controlar o tempo enquanto ele estava vivo. Mas Jesus foi o único que marcou a história e a dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Nos tempos modernos, as pessoas estão tentando apagar isso. Em vez de AC, BC, em vez de antes de Cristo, em vez de depois de Cristo, eles estão procurando usar, se não me engano, AE ou CE, Common Era, para tentar tirar o nome de Jesus, para dizerem nós somos ateus, agnósticos, não acreditamos em Jesus, então nós não contamos o tempo a partir de Jesus. Então você pergunta para um ateu em que ano você está, ele fala em 2014 CE. E você fala, what means CE? O que significa CE? E ele vai te dizer, Common Era of what? Era comum do quê? A era comum em que as demais pessoas do mundo contam os anos. E como as pessoas ao redor do mundo contam os anos? A partir do nascimento de Jesus. De maneira que mesmo o mais radical ateu, mesmo o mais radical agnóstico, toda vez que ele olha no seu calendário, no seu iPad, no seu iPhone, ou na antiga folhinha pendurada na geladeira, ele está admitindo o dia do nascimento de Jesus Cristo. O ano que ele está vivendo, 2014, é 2014 a partir do nascimento de Jesus de Nazaré, o filho de Maria. O nome de Jesus tinha que ser esse nome, para que as pessoas não o confundissem com um profeta, com um mestre religioso, com um mestre de moral. O nome tinha que ser Jeová é Salvador, para que as pessoas lembrassem que ele, esse Jesus, era diferente de todos os outros Jesuses ao redor. Esse Jesus de Nazaré, nascido da barriga de Maria, era o único Salvador do mundo. Por isso o seu nome representa Jesus, ou Jeová é Salvador. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías foi um dos que profetizou a respeito dos nomes de Jesus. Ele disse, seu nome será Emanuel. E alguns pensaram que Jesus ia nascer em Portugal, com esse nome. Ele também disse, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu não sei se você conhece alguém que se chama príncipe da paz, ou alguém cujo primeiro nome é conselheiro, ou alguém que seja chamado de Deus forte. É evidente que quando Isaías está citando nomes para Jesus, ele não está tentando adivinhar o nome Jesus, J-E-S-U-S. O que ele está fazendo é exatamente aquilo que se faz para Deus. É atribuir um nome que não representa uma mera identidade. É atribuir um nome que representa, sim, seu caráter e o que ele intenta fazer com o homem. Por isso ele diz, ele será conhecido como Emanuel, apesar do anjo dizer que o nome oficial seria Jesus. Porque Emanuel significa Deus habitando entre nós.
Deus caminhando conosco, Deus tomando café na casa de Pedro, Deus comendo um peixinho na beira da praia do Mar da Galileia, é Deus sofrendo nossas dores, é Deus indo nas nossas festas de casamento, de aniversário, é Deus chorando nos nossos velórios. Emanuel, Deus desceu à terra, Deus caminhou entre os homens. Por isso ele prossegue Isaías e diz: ele será chamado maravilhoso, porque ninguém vai conseguir fazer o que ele faz, ninguém será igual a ele. A Bíblia mostra vários homens que atingiram tal grau de conhecimento de Deus, de caminhar com Deus, desenvolveram tamanha amplitude de fé, que nós hoje os chamamos de heróis da fé. Mas a Bíblia não os chama assim. A Bíblia mostra cada um desses homens, nos seus acertos, nas grandes decisões que eles fizeram, mas não há um único personagem que a Bíblia não mostre também seus erros. O grande Moisés é apontado pela própria Bíblia como um assassino. O grande Abraão é apontado na Bíblia como um covarde, um mentiroso. Davi é apontado na Bíblia como um adúltero e um assassino. Pedro como aquele que negou Jesus. E assim nós vamos vendo cada um dos personagens da Bíblia sendo apontados, sendo valorizados pelos seus acertos, mas ao mesmo tempo mostrando que eram homens como eu e você. Mas quando a Bíblia fala de Jesus, ela mostra que ele é verdadeiramente maravilhoso. Por quê? Porque o autor de Hebreus, depois de tudo que se passou, ele escreve e diz: ele foi como eu e você, tentado em todas as tentações, com uma diferença: ele não pecou. Ele não pecou. E Jesus chegou a desafiar os seus inimigos quanto a isso. Ele disse: se alguém aqui pode me acusar de algum pecado, então que o faça. Silêncio. A única forma de acusar Jesus, a única maneira de trazer Jesus para um tribunal, a única maneira de condenar Jesus foi pagando, contratando, intimidando falsas testemunhas, foi forjando um tribunal, forjando ali um trial que simplesmente teve que ser feito na calada da noite, porque com provas, com testemunhos, ninguém conseguia acusar Jesus de absolutamente nada. Ele era absolutamente perfeito, absolutamente maravilhoso. As crianças o amavam. As crianças gostavam de estar ao redor de Jesus. Os idosos o amavam. Mesmo seus inimigos o admiravam. Ele surpreende Pilatos. Pilatos não o quer condenar. Pilatos acabou de conhecer o homem e já fica seu fã. Já reconhece que não há razões para condenar esse homem e tenta libertar Jesus. Porque ele era maravilhoso. Ele é maravilhoso. Deus forte, disse Isaías. Seu nome será Deus forte. Aí você encontra o testemunho de Jeová tentando negar a divindade de Jesus e dizendo que só existe um Deus, Jeová. Jesus então é menos do que Deus, Jesus é alguma outra coisa. Mas eles esquecem que a profecia de Isaías dizia que o nome de Jesus seria Deus forte. A profecia claramente chama Jesus de Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus, parte da Trindade divina. Ele não é o Deus Pai, mas Ele é o Deus Filho. Ele é o Filho de Deus, mas Ele também é o Deus Filho. Ele é o Deus forte profetizado
por Isaías. Ele será conselheiro, porque Jesus veio para nos instruir. Jesus veio para transformar. Jesus veio para, com palavras, mudar o mundo. E literalmente, Jesus foi o homem que não só dividiu a história, ele mudou a história. Mudou a história. Quando você olha a cultura que nós vivemos, especialmente a cultura hoje conhecida como cultura ocidental, esta cultura pode ser também sinônimo de cultura cristã. Porque quando você analisa a história, você descobre que tudo que nós conhecemos hoje como direitos humanos, direitos civis, tudo que você conhece hoje como valorização de liberdades e direitos, você consegue traçar isso diretamente para as palavras de Jesus. Se você duvida disso, é só você ir para os países menos cristianizados. E o que você vai descobrir lá são automaticamente os países onde existe menos justiça. São os países onde ainda uma mulher pode ser apedrejada, onde qualquer pessoa pode ter a sua mão cortada simplesmente por roubar uma laranja, onde a pessoa não tem o direito de escolher sua religião. Ou seja, quanto menos Jesus existe nas nações, menos liberdade, menos direito, menos democracia. Porque quando você olha a democracia, você traça ela a partir da Bíblia. Quando você olha a história dos protestantes, foram os protestantes os primeiros a dizer que deveria haver separação entre igreja e Estado. Não foi ateu que teve essa ideia, foram os cristãos. Foram os cristãos que entenderam que governo é governo, igreja é igreja e as coisas não podem se misturar. Porque pelos conselhos de Jesus o homem aprendeu a viver melhor. A época que Jesus nasceu era uma época em que mulher não tinha valor algum. Na Grécia daquela época havia a filosofia, a ideia de que a origem da mulher era o resultado de uma briga de deuses, e quando um dos deuses deu um soco na cara do outro, a saliva de um deles caiu na terra e virou mulher. Em Roma, na Grécia, a mulher só tinha uma função, até mesmo porque o que imperava naquela cultura era o homossexualismo e pedofilia. Era absolutamente comum pedofilia. Era absolutamente normal homossexualismo. Você encontra isso nos discursos dos filósofos, falando abertamente, sem ficar com a mínima vergonha, dos seus amores pelos meninos das suas aventuras. A mulher só servia para uma coisa: para produzir filhos legítimos. That's it. As crianças também tinham pouquíssimo valor. Quando você vê Jesus dizendo para os apóstolos: deixe vir a mim as crianças, porque deles é o reino dos céus. Hoje isso soa como algo tão bonito, afinal de contas hoje existem tantas campanhas pelas crianças, existem tantas coisas feitas na televisão, exaltando a beleza, o valor da criança, mas quando você vai 2000 anos atrás, aquilo que Jesus fez foi uma coisa inédita, porque criança não tinha valor. Quando Jesus coloca aquelas crianças no seu colo e diz: quer ir para o céu? Seja como uma criança. Ele está fazendo algo, ele está mudando a história. Ele está mudando a maneira do ser humano encarar as pessoas.
pouco tempo antes, mesmo naquela época de Jesus e pouco tempo antes, era comum em algumas culturas, inclusive ali na cultura da Palestina, que quando uma pessoa ia inaugurar o fundamento da construção da sua casa, ele sacrificava o seu filho aos deuses e enterrava junto no concreto ou sob as pedras da fundação da sua casa. Mas quando Jesus chega e diz, olha, preste muita atenção nessas criaturas pequenas, preste muita atenção nesses meninos e nessas meninas, se você quer ir para o céu, procure ser como eles. Jesus estava mostrando, está na hora de acordar, eles são o futuro. Mude a sua maneira de encarar as crianças, mude a sua maneira de encarar as mulheres. Quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, por que você acha que aquela mulher samaritana estava por volta do meio-dia no poço para pegar água? Isso era absolutamente incomum. As mulheres não iam. Pegar água no poço era tarefa de mulher, mas mulheres não iam ao meio-dia pegar água no poço. Elas iam geralmente antes das 6 da manhã. Por que ela estava perto do meio-dia pegando água? Porque ela sabia da sua história, ela sabia da sua vergonha, ela sabia da sua condição moral, ela sabia que se ela fosse às 6 horas, quando todas as mulheres estavam lá, à medida que ela chegasse perto, já ia começar o falatório. Ih, lá vem a safada, ih, lá vem a mulher com um monte de marido, lá vem. Então ela preferia ir meio-dia, quando não tinha ninguém. Um judeu comum não ia em Samaria. Se ele tivesse que ir de Jerusalém a Jericó, ele contornava a cidade de Samaria, para não contaminar os seus pés com aquele povo que eles odiavam. Jesus fez questão de atravessar pelo meio de Samaria. E quando ele chega no meio de Samaria, ele vê uma mulher. Um homem não conversava com uma mulher naquela cultura, naquele tempo. Mas Jesus chega perto ali daquele poço e diz para ela, mulher, me dá um pouco de água. Ela se espanta com o descaramento de Jesus, com a cara de pau de Jesus. Que é isso? Um homem vem falar comigo, um judeu ainda vem me pedir água. Mas era a técnica evangelística de Jesus. Mulher, me dá um pouco d'água. Que é isso? Você é um judeu me pedindo água? Ah, mas você não sabe, se você soubesse quem é que está falando com você, você que ia me pedir água. E ali começa a história. Termina a história daquela mulher sendo redimida, sendo salva, entrando para a Bíblia, sendo conhecida no mundo inteiro. Porque ele mudou a história. O conselheiro bendito, o maravilhoso, o Deus forte, o príncipe da paz. Porque Jesus veio conceder uma paz que nenhum outro pode dar. Ele diz, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não lhes dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a concepção de paz no mundo é a ausência de luta. A concepção de paz no mundo é ter a conta bancária gorda. A concepção de paz no mundo é ter muita saúde. A concepção de paz é não termos guerra. Por isso Jesus diz, a paz que eu vos dou é diferente do que o mundo dá. Porque a minha paz desafia todas essas coisas. A paz de Jesus é tão forte, tão profunda, tão real, tão substancial, que você pode estar doente e pode ter paz. Você pode estar falido e pode dizer, Jesus é Jeová Rafa, o meu provedor. Você pode enfrentar a morte e dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. A paz de Jesus permitiu que os cristãos fossem para as arenas, serem devorados pelos animais, sendo mortos, torturados, queimados vivos, esfolados, crucificados. E todos eles morreram com paz no seu coração. Eu tive a oportunidade de conhecer uma arena em uma cidade na Itália. Agora me esqueci o nome da cidade, Verona. Aquela arena tem 2000 anos.
E o pastor que mora lá, que estava nos acompanhando, quando nós entramos na arena, nós entramos na cela. A cela ficava embaixo da escadaria. E a entrada para aqueles que iam entrar na arena para serem destruídos, a porta era deste tamanho. Ou seja, eles já tinham que entrar humilhados. Porque para entrar na arena, para serem mortos, eles já tinham que entrar abaixados. Quando eles se abaixavam aqui, então quando eles apareciam, já estava a multidão que lhes já jogava pedras, cuspia, jogava tomates, frutas, etc. E ali nós vimos o lugar de onde saíam os leões. E aquele pastor, ele disse que estudando sobre a história daquela arena, um dia ele descobriu, porque o leão, ele é um felino, e como felino, o felino normalmente não come a cabeça da sua presa. Então era comum, quando terminava o espetáculo, haver dezenas de cabeças que não foram devoradas. E ele disse que estudou e descobriu um registro da história daquela arena. Que ele disse que a pessoa que era responsável por recolher aquelas cabeças registrou de que havia algo anormal com aquelas vítimas, porque quando ele pegava aquelas cabeças, elas tinham um sorriso. Os cristãos que morriam naquela mais horrenda e absurda situação eram capazes de morrer como Estevão sendo apedrejado e dizendo: eis que vejo os céus abertos. O que você faria se você visse os céus abertos e Jesus, pela primeira vez, seus olhos enxergando? Qual seria a reação da sua cara? Você sorriria e morreria sorrindo. Por isso Isaías prossegue e diz: ele será conselheiro, Deus forte. Ele será Pai da eternidade. Pai da eternidade. Por quê? Porque antes de conhecer a Jesus, eu e você estávamos condenados à morte. Antes de conhecermos a Jesus, a nossa história era mera história de mortais. Depois que nós conhecemos a Jesus, Jesus disse: aquele que crer em mim, rios saltarão do seu interior e saltarão para a vida eterna. Jesus disse: aquele que crer em mim não morrerá. Porque Jesus é aquele que nos inaugurou o caminho para os céus, de maneira que hoje, conhecendo Jesus, nos tornamos eternos. A vida eterna começa agora, já aqui, e se estende para sempre. Por quê? Porque Jesus morreu a nossa morte, para nos dar a sua vida. Como é a sua vida? Vida eterna. Por isso ele é o Pai da eternidade. Nomes na Bíblia sempre foram importantes. Por isso, quando Deus encontra um nome impróprio, ele muda. Não mais vai se chamar Jacó, trapaceiro, enganador. Vai se chamar Israel, príncipe de Deus. Não mais vai se chamar Abrão, mas sim Abraão, pai de muitas nações, e não apenas pai de muitos, como significa Abraão. Por isso ele muda nomes, ele chega, não vai mais se chamar Simão, cana, que cede, que quebra, que se rebaixa, vai ser Pedro, pedra, duro, firme, sólido, constante. Nomes são importantes, porque nomes revelam o que Deus quer fazer e não apenas o que a pessoa é. Por isso, quando nós chegarmos no céu, a Bíblia diz que cada um de nós vai receber outro nome.
que Deus vai olhar lá e vai falar, Didi. Didi? Pode ser cute, bonitinho na terra, mas não quer dizer nada. Vou te dar um outro nome que tem um significado. E Deus vai dar um novo nome para Didi. Deus vai dar um outro nome para o Félix. Deus vai dar um outro nome para Adriana. Alguns dizem que Adriana significa filha das trevas. Já imaginou? Está amarrado. Edilson significa o filho do vereador. Do vereador! Fosse pelo menos do deputado. Por isso Jesus vai me dar um outro nome lá no céu. Os nomes dos meus cunhados vão ser todos mudados. Graças a Deus, vai ficar mais fácil de escrever. I hope so. Se Deus não der um nome tipo Nabucodonosor, alguma coisa assim lá no céu, vai ficar mais fácil. Nomes são importantes. Tão importante, que Atos capítulo 4 diz o seguinte: há um único nome que foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra, na qual o homem possa ser salvo. Jesus. No céu, ninguém é salvo por qualquer outro nome. Você pode ser sincero, você pode ser devoto, você pode trabalhar muito para o seu Deus e para a sua religião. A Bíblia é muito clara. Não há nenhum outro nome no céu, na terra, ou debaixo da terra, ou em qualquer lugar, que o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Porque por esse nome, demônios correm. Por esse nome, o enfermo é curado. Por esse nome, o drogado é liberto do vício, a prostituta se torna mulher de família. Por esse nome, o incrédulo se torna profeta. Por esse nome, o fraco se torna forte. Por este nome, o perdido encontra o caminho. Por esse nome, o pecador se torna santo. Porque no nome de Jesus, tudo muda. No nome de Jesus, as trevas se dissipam. No nome de Jesus, a nossa história muda. Por isso, aquilo que aconteceu há 2014 anos atrás, quando Jesus entrou e dividiu a história, e começou o ano 1º, 2º, 3º, 10º, 100º, milésimo, 2014... Da mesma maneira, a nossa história também é dividida por Jesus. Uma coisa era o Edilson antes de Jesus entrar, outra coisa é o Edilson depois que Jesus entrou. Uma coisa é a tua vida antes de Jesus, outra coisa é a tua vida depois de Jesus. E se você se diz cristão, mas não consegue lembrar exatamente este ponto onde Jesus entrou na sua vida, eu te suplico, aceite a Jesus porque você não se converteu. Porque quem se converte consegue identificar o exato momento, a data, a hora, o local, a situação em que ele se encontrava quando Jesus entrou na sua vida, porque a partir dali a sua história mudou para nunca mais ser a mesma.